Salve, salve, fiel torcida, tudo bem com vocês? Aqui é a Marcinha de volta no canal TV Timão Informações, bastidores do dia a dia do Corinthians e gigante da Europa está interessado em contratação. Quem será? E em qual jogador? Saiba em instantes. Antes, deixe aqui o seu like no canal, compartilhe nossos vídeos, o seu comentário também é muito importante para nós. Ative o sininho de notificações, compartilhe o vídeo com os amigos em grupos de WhatsApp e ainda, do lado do botão curtir e comentários, tem o hypar. Você atribui pontos ao vídeo e ele chega a mais corintianos como nós. Tudo isso de forma gratuita para você. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Alô da Fiel de hoje pro Elias Estevam, também o Lúcio de Carapicuíba, o Jair Silva, Lúcio Flávio, José Alves, o Manuel de Jesus, lá em Bacarena, no Pará. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês aí. E agora as informações e notícias. Importante jornal espanhol afirma que Atlético de Madrid tentará a contratação de Yuri Alberto. Pessoal, segundo informação de um importante periódico espanhol, o diário AS, o Atlético de Madrid estuda uma investida por Yuri Alberto no meio desta temporada a partir da janela de transferências. É assim, pessoal, pelo que foi publicizado no AS, o Atlético de Madrid ele quer repor a possível saída do atacante Correa, que deve deixar o clube espanhol com destino ao Tigres do México. Assim, Yuri seria a alternativa que o clube espanhol tentaria contratar para a reposição do atacante argentino. Bom, durante o ano de 2025, representantes do Atlético de Madrid, a gente soube depois, que entraram em contato aí com o staff do Yuri Alberto, tentando entender a situação do jogador, viabilidade, de um possível interesse e tudo mais. Estas conversas ocorreram em abril e devem ser retomadas a partir do final do Mundial de Clubes, já que o Atlético de Madrid está aí disputando a competição nos Estados Unidos. O Clube de Madrid entende que o Yuri Alberto teria os requisitos que são buscados pela comissão técnica, tais como bom e barato. É o que está publicizado no jornal AS. O Yuri também teria o passaporte europeu, que seria um ótimo atrativo, o passaporte da Itália. Por isso, não ocuparia uma vaga de jogador estrangeiro dentro do elenco. Pelo que o AS publicizou, a estimativa é que o negócio pode sair por 20 milhões de euros, mais ou menos 126 milhões e 500 mil reais. Entretanto, o Atlético pode ter concorrência. A publicação acrescentou ainda que Roma e Everton também estão de olho no camisa 9 do Corinthians. Porém, contudo, entretanto, dentro do nosso alvinegro, ainda o Yuri é tratado como inegociável. A diretoria do Corinthians entende que só libera o jogador por uma proposta irrecusável ou pela multa rescisória dele. E assim, pessoal, recentemente, pelo menos foi o que declarou o presidente afastado do Corinthians, o Augusto Melo. Ele concedeu entrevista, salvo engano, para a CNN Brasil, quando perguntado sobre as condições, já que à época o Yuri também havia recebido, o staff do jogador havia recebido sondagens de clubes da Europa. O Augusto Melo respondeu à pergunta do apresentador da CNN acerca do valor da multa rescisória. À época, Augusto Melo respondeu, abre aspas, se eu não me engano, a multa é de 500 milhões de reais. Se vierem os 500 milhões, a gente vende. Fecha aspas, foi o que disse à época Augusto Melo, então presidente do Corinthians. Essa entrevista foi concedida ao Benjamin Bach, que perguntou se o atleta poderia ser vendido por 30 milhões de euros mais ou menos. Augusto Melo admitiu que venderia Yuri Alberto por esse valor caso o Corinthians ficasse com esse valor limpo. Vale lembrar que o Timão detém 50% dos direitos econômicos do atacante. O restante pertence ao Zenit da Rússia. Àquela ocasião, Augusto Melo respondeu, abre aspas, não vendo, a não ser que sejam 30 milhões de euros limpos para o Corinthians, porque o clube tem apenas 50% do Yuri Alberto, revelou Augusto Melo. Bom, na ocasião também, Augusto Melo falou que chegaram sondagens para o jogador por 25 milhões de euros, algo em torno de 151 milhões de reais, e a diretoria diz que nem cogitou a liberação. Bom, cabe ao Corinthians aceitar ou não. Pela multa rescisória, 500 milhões de reais, cara, não vejo possibilidade, tá? Para mim,
Não acontece. Só que assim, o Corinthians, infelizmente, tem uma tradição de vender barato. A gente vê cada jogador chibunga saindo aí por milhões. E no Corinthians, jogador bom, jogador que tem potencial, até recentemente era vendido por um preço de banana, ou emprestado aí com o clube pagando os salários, que eu acho um absurdo. Resta saber agora se o Corinthians, se realmente chegar numa proposta por 20 milhões de euros, o Corinthians vai simplesmente falar: daqui que eu aceito. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos. O Yuri falou que quer ficar no Corinthians pelo menos até o final desta temporada, até o final de dezembro deste ano. É o interesse do jogador, não duvidando da palavra do Yuri. Só que a gente sabe que no futebol tem muitos outros interesses que permeiam a vontade do atleta. Tem empresário que quer ganhar mais e mais, tem aí a necessidade do clube de fazer fluxo de caixa. A gente só espera, só pede que se o Yuri sair, que seja por uma quantia considerável, que satisfaça ou que vá sanar pelo menos parte aí da dificuldade financeira que o Corinthians enfrenta. E mais, né? Toda essa repercussão negativa, as condições financeiras que são precárias no Corinthians, tudo isso é como se fosse um atrativo, né? Para que os clubes de fora vejam isso aí como uma fragilidade, ofereçam, né, dinheiro de pinga e diante da necessidade o clube fala: tô precisando mesmo, é o que tem para hoje, eu aceito. Então assim, que façam um bom negócio, que pensem no Corinthians, que se realmente o Yuri sair, que seja por um valor considerável. É a minha opinião, quero saber a de vocês aqui. E mais, Garro no Flamengo só pela multa rescisória? Vamos saber. Pessoal, nesta quarta-feira foi um dia em que a imprensa reverberou, né, um provável oferecimento do staff de Rodrigo Garro ao clube carioca do Flamengo. Não há proposta na mesa, não houve ainda nenhuma reunião entre as duas partes, ou seja, representantes do Garro e executivos de futebol do Flamengo para tratar sobre esse assunto, já que o Flamengo está aí nos Estados Unidos disputando também o Mundial de Clubes, mas é o que está rolando. Entretanto, segundo o repórter Marco Belo Júnior, o Corinthians só liberaria o jogador caso o clube lá da Gávea pague o valor da multa rescisória, que é de 300 milhões de reais. Abre aspas. Hoje o jornal O Dia do Rio de Janeiro publicou que os empresários do meia Rodrigo Garro, de 28 anos, teriam uma reunião com o representante do Flamengo. Repito, o jornal carioca O Dia. Estou dando crédito para a notícia porque ninguém do Corinthians falou isso. Que os empresários do Garro teriam um encontro marcado com representantes do Flamengo para avaliarem, fazendo uma proposta para o Rodrigo Garro e, consequentemente, ao Corinthians. Acontece que, primeiro, o Fabinho Soldado teve uma conversa recente com o Rodrigo Garro, depois que o Garro falou em entrevista coletiva que as confusões políticas do Corinthians chegam aos jogadores. Ele foi o primeiro e único jogador do Corinthians a admitir que as confusões atrapalham sim o grupo de atletas do Corinthians. O Fabinho Soldado conversou com o Garro, mostrou ao Garro que está tudo bem em relação ao futebol do Corinthians, que nada vai mudar, que o Dorival Júnior continuará como técnico do Corinthians, seja o presidente Osmar Stabile ou o retorno de Augusto Melo, se ele voltar pela Assembleia de Sócios como um novo presidente, completou o jornalista. E o Marco Belo seguiu, abre aspas, o Corinthians pode não correr o risco de perdê-lo. Fez direitinho. No final do ano passado, estendeu em um ano o contrato do Rodrigo Garro, que agora vai até o final de 28, e colocou uma multa de 300 milhões de reais para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros para o estrangeiro. Fecha aspas, pontuou Marco Belo. E ele seguiu. Não é o Rodrigo Garro só. Eu quero sair, não quero mais ficar aqui. Pronto. Nenhum clube vai pagar o valor da multa. Então o Corinthians precisa querer negociar o Garro. E não é o caso. O Corinthians quer ficar com o Garro. Ele é considerado um dos pilares do time, um dos pilares da equipe. Se o Corinthians for vender algum jogador, muito dificilmente será o Garro, finalizou o Marco Belo Júnior. Eu tô com ele, né? Em que pese insatisfações aí por conta do ambiente tumultuado do Corinthians, e o Garro não está errado. Já falei isso várias vezes, que quem comanda o time precisa pensar no Corinthians e não apenas no próprio ego. Falo isso praticamente diariamente aqui. Isso acaba refletindo, respingando nos jogadores. Não há como acontecer essa blindagem 100%. Fica uma insegurança. A administração precisa melhorar e muito, seja quem for. E o clube precisa se reforçar. O Garro não está errado, não. Por várias vezes ele já deixou isso claro, né? Que o time precisa de reforços. E ele tá certo, cara.
Enfim, ele tem personalidade, ele admite, perguntou para ele, ele fala na lata, e é isso. Mas o Corinthians tem que aquecer, ou seja, concordar para uma negociação acontecer. O Flamengo vai pagar 300 milhões de reais para tirar o Rodrigo Garro do Corinthians? Eu não vejo como, mas não vejo mesmo. Aliás, é muito difícil, né, um jogador ser negociado aí pela multa rescisória, já que colocam essa multa rescisória aí para uma espécie, né, de desestimular o interesse da concorrência. Mas que a gente sabe que essa multa rescisória é apenas ilusória, a gente sabe, né? Foram raros aqui no Brasil os exemplos de um jogador sair do clube com outro pagando o valor da multa rescisória. Tirando, né, o Carlos Miguel recentemente, que aquela multa rescisória ali era uma piada. Na verdade, a gente sabe, né, o que aconteceu. Canelada da diretoria. Mas enfim, se o contrato for feito certinho, é difícil um clube chegar e pagar 300 milhões. Mas é isso aí, a gente espera que para o segundo semestre essa situação do Corinthians melhore e a gente possa voltar a sorrir, possa voltar a vibrar com o time. Falando ainda sobre o mercado da bola no Corinthians, o vai e vem aí, outro jogador citado como negociável, Igor Coronado. Ele ainda tem a sua situação indefinida. A intenção do staff do jogador é que, se ele não conseguir espaço, ele deve realmente sair, mas não é para qualquer mercado, ele quer retornar à Arábia Saudita. Se for para ser negociável, o staff de Coronado quer que a negociação aconteça com algum clube árabe. Acho muito difícil que ele renove nesse momento. Diego Palacios, já comentei com vocês, praticamente o Corinthians desistiu dele, já liberou o atleta, tenta, na verdade, né, encontrar um mercado, encontrar um clube que queira, né, que aceite as condições para que ele seja quanto antes negociável. E para fechar aqui da nossa parte, mais uma vez, brabas! O Corinthians feminino mais uma vez venceu. O jogo rolou na tarde desta quarta-feira. As brabas receberam na Fazendinha a equipe do Cruzeiro e venceram. Goleada 4-2 num jogo muito emocionante, de muitas oportunidades. Em especial o segundo tempo, né? O primeiro foi muito bem disputado. As meninas do Corinthians criaram as melhores chances. Gabi Zanotti abriu o placar do jogo, cobrando pênalti. O Cruzeiro empatou com gol contra de Tamires aos 29 do primeiro tempo. A segunda etapa foi remoção pura. O Cruzeiro chegou a virar o confronto com o gol da zagueira Paloma. O Corinthians continuou pressionando, empatou logo depois e voltou a ficar em vantagem com Duda Sampaio, Tamires e Letícia Monteiro. Final de jogo, Corinthians 4, Cruzeiro 2. E as brabas voltam a campo no próximo dia 22 de junho. A bola rola às 19 horas em Santana do Paranaíba. As meninas do Corinthians encaram São Paulo em clássico válido pela quarta rodada do Paulistão Feminino. Galera, nesse nosso encontro ficaremos por aqui. No próximo a gente leva mais informações para vocês. Deixe o like no canal, inscreva-se gratuitamente, compartilhe os vídeos e ative o sininho porque aqui é Corinthians. Até o próximo encontro.